Nós vamos respirando bem profundamente, mentalizando os guardiões adentrando o nosso lar, com muitas espirais e tochas, fazendo toda a proteção, para que possamos nos abrir. Essa é a nossa senha, a abertura do nosso coração e dos nossos pensamentos, para buscarmos a sintonia com Ruiz, com Maria Amélia, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio. E eles nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estudam conosco. Que nesse instante possamos expandir o nosso cardíaco e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender a nossa evolução espiritual. Que seja uma tarde de muito aprendizado, de muita fraternidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos iniciando então o capítulo 6. Terminada a sessão de terapia, Humberto acompanhou a filha. A doutora Sandra continuou os atendimentos e Carminha acompanhou-me na realização de outras iniciativas no bairro Nobre de Belo Horizonte. No caminho, a enfermeira dedicada, que não perdia o costume de fazer perguntas educativas, me abordou. Fico aqui pensando, pai João, como será o futuro dessa moça. O senhor sabe exatamente sobre o que Humberto inspirou a doutora Sandra? Sei sim, Carminha. Sabrina tem tarefa definida em seu projeto reencarnatório. Qual tarefa, posso saber? Médium saneadora. Então, esse projeto já tinha sido feito pelos seus guias no plano espiritual. Pai João, o senhor me perdoe por fazer tantas perguntas a respeito dos princípios do mundo espiritual. Como já lhe disse várias vezes, tem hora que nem eu acredito que esteja morta. Um devaneio de alguns segundos, lá estou eu achando que ainda estou viva do lado de lá. Você não está morta, Carminha. Ah, o senhor entendeu. Morta ou desencarnada, para mim é a mesma coisa. O certo é que ainda penso como se estivesse no mundo físico, e sendo assim, meu pensamento é mais para o catolicismo do que para o espiritismo ou coisas do gênero. Portanto, queria saber o seguinte: para ser médium saneadora, precisa de planejamento? Para as tarefas tão definidas, como no caso de Sabrina, é necessário que haja um planejamento, sim. E se não houvesse uma tarefa tão definida? Ela poderia ter essa característica mediúnica, mas estaria livre do compromisso consciencial de ser médium. Deu para entender? Ou não? Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Se ela é saneadora, tem um planejamento. Caso não, ela não tem o compromisso, como no caso todos nós que somos médiums, a gente não tem esse, entre aspas, compromisso. Então, assim, todos nós somos médiums, porque a mediunidade é orgânica. Sim. Se você tem o planejamento, você precisa seguir, porque faz parte do quê? Da sua educação, para que você evolua espiritualmente. Certo. Agora, aquele que é orgânico, mas que não tem nenhum planejamento, se ele vai seguir ou não, vai ser indiferente. Agora, aquele que tem um planejamento e não segue, ele fica truncado, ele não vai, ele não desabrocha. A vida não anda. Ele sempre está truncadinho, que nem você viu ela, ó, ela tem a depressão, ela tem a ansiedade. Por quê? Porque tem alguma coisa que não está certo ali dentro. E o certo como que eu vou saber se eu tenho esse planejamento? Então, como que você vai saber esse planejamento? É no sentido assim, e aí? Quando você começa a ser chamada, né? Como que fica essa dor? Entendi. Porque o planejamento, Vera, não está no espiritismo. O planejamento está em todos os locais. Se você passa por um momento na vida não muito bom, mas se você vai na igreja, você fala assim, eu preciso de Deus. E ali eu me coloco para doar, para me refazer primeiro e depois eu começo a me fortalecer.
Aí você vai começar a sentir, assim na evangélica e assim dentro do espiritismo. É a pessoa que vai saber dessa forma. Que Onde nem ela está se enquadrando? Onde ela está se então, ó, enquadrando, eu se vou falar, encaixando? eu desde os meus 14 anos, eu tinha problema físico. Eu desde os meus 14 anos eu tinha problema físico. Então, ali já era um chamamento. Ó, a dor já vinha. Eu tive meu primeiro rompimento de cisto no ovário. E a minha primeira cirurgia com 14 anos. Eu menstruei com 8 anos e meio. Olha o meu chamamento. Aos 22 eu já estudava. Então, assim, é isso que eu falo. Vejam a vida. Eu fui chamada pela dor do físico. Aí eu não sei o meu. Outros vão ser chamados por outras dores. Ou não tem aquela coisa. É médium? É. Mas se vai servir ou não, já é uma outra coisa. É isso que ele quer dizer. A Sabrina tem que servir, porque senão sempre vai ter esse peso. Mas mesmo sem como fala, sem ser mesmo reencarnatório, né? Sem ser, a pessoa se desenvolver, se trabalhar, pode trabalhar normal, não é que ela não vai conseguir trabalhar. Não, porque ela vai depender dela. Ela não vai depender do outro, ela vai depender dela. Ó, gente, médium é todo mundo. Todos são médiums porque isso é orgânico. Agora, se você é médium intensivo, como eu, como a Virgínia, como a Mônica, é outra história. Entendi. Ah, mas o que, que eu faço? Você pode estar ali trabalhando, Certo, entendi. mas talvez não tenha as mesmas tarefas que nós temos. Entendi. Entendi. Mas não significa que vão ficar sentadas vendo o tempo passar. Sim, Não, isso eu entendi. sim. Eu entendi. Oi, Virgínia. É, eu com desde criança a minha mãe sempre gostou do espiritismo, mesmo escondido do meu pai que era hipercatólico, mas ela levava a gente para um senhorzinho que fazia aquele benzimentos. E eu adorava estar lá, gostava daquilo lá, certo? E eu cresci assim, com 16 para 17 anos, eu comecei a sentir algumas coisas diferentes. A minha mãe me levou, então, para a Umbanda, que ela gostava da Umbanda. Eu fui me desenvolvendo lá, e eu gostava. Primeiro, eu era frequentadora da Igreja Católica, eu cantava no coral, eu vestia de anjo, fazia tudo que é coisa que tinha para da igreja, tinha que fazer, eu fazia. Gostava, meu pai também gostava. Mas depois eu comecei a questionar um monte de coisa, já não me sentia bem na Igreja Católica. Comecei a me sentir bem lá. Então, a partir daquele momento, quando eu comecei a sentir algumas coisas, os sonhos, de ver clarões, de ver um monte de coisa que começou a aparecer assim, eu fui procurar, então, de alguma maneira, achar por que que estava sentindo aquilo. Aí eu percebi, foi quando no centro disseram que eu tinha tarefa mediúnica, que se eu não deixasse de lado, eu teria muitos problemas físicos. E realmente, me desenvolvi, pá, 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 pá. Quando eu fui para São Paulo, isso é no interior. Quando eu fui para São Paulo, rapidinho, gente. Quando eu fui Não, para não, São Paulo, aí nós tínhamos dificuldades de achar lugar, porque a gente não conhecia nada. Que a minha família saiu de Presidente Prudente e fomos morar em São Paulo. Porque eu não tinha oportunidade de emprego, minha irmã não tinha. Meu irmão estava trabalhando em São Paulo e ele conseguiu trazer a gente para São Paulo. Aí eu me encaixei em empresa, minha irmã também, etc. Bom, eu fiquei um tempão, a gente ficou sem tempo de ver. Aí meu irmão também, ele gostava do espiritismo. Ele achou um lugar que tinha em Campinas. Olha só, Campinas. E eu comecei de novo, mas aí eu comecei a ter problemas enormes, de muita menstruação, sangramento demais.
anemia demais, um monte de coisa. Aí o médium lá também, dono do centro, falou: você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Ele só falava isso para mim. Gente, eu demorei bastante tempo, bastante tempo. Fiquei assim nesse sofrimento, não me encaixava em lugar nenhum. Casei e vim para Santos, certo? Comecei a ter os mesmos problemas, aquelas hemorragias, aquela coisa, não engravidava, aquele problema todo. Eu sabia que eu tinha problemas, que eu não podia engravidar, etc, 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 etc. Até que um dia, o Paulo, cansado de ver que eu chorava, eu ficava triste, ele falou assim: procura um centro, se você tem que trabalhar, vai trabalhar, pelo amor de Deus, aquela coisa toda. Fui para um centro aqui pertinho, no Canal 2, André Luiz, mas eu não me sentia bem ali. E através de uma moça, da Elisa Beatriz, lembra, Vera? Que ela era secretária da Ah, doutora Marta Kirsch. Um dia eu falei, ela falou assim: ai, Virginia, eu estou achando você tão abatida, tão para baixo. Ai, eu preciso achar um lugar para mim ir, que eu estou precisando, tal. Aí ela me conduziu para o FEUM. Aí eu estudei, fiz o curso, pá. E hoje eu estou aqui. e Eu isso são tive mais de 20 anos que deve mais de estar com a 20 saúde, anos. que deve estar com a saúde engrenada. Então, Sim, veja bem, ó, são duas histórias parecidas, a você minha e a viu dela. só? É, Então, assim, a nossa pegou para o físico, Sim, mas ninguém tira que pode ser emocional ou espiritual, sim. tá? Pode vir em qualquer lugar, pode vir o chamamento pelo físico, pode vir pelo emocional e pode vir pelo Pelo espiritual. espiritual. O meu Os chamado foi três pelo chamamentos, espiritual primeiro. tá? E pode ser o combo perfeito, os três, É, tá? Então, assim, é se autoconhecer, né? Que nem a Sabrina, ela não tinha esse conhecimento. Falavam para ela, mas ela mesma. E aí, quando falaram, não, você tem que fazer, é nisso que você tem que se abrir. É uma faca de dois gumes. Muita gente vai falar assim, ó, você é uma médium. Aí a pessoa vai falar assim, eu não quero ser médium. Eu não vou fazer nada com isso. Então, ela assume as ela assume, responsabilidades né? dela, entendeu? E a responsabilidade é dela, não é o plano espiritual castigando. Mas ela fez um planejamento junto com os guias, com todo mundo, que ela abriria a mão, aprenderia a trabalhar pelo outro. E para isso ela teria que se reformar. Porque a gente não trabalha pelo outro se a gente não se reformar. Porque a gente não consegue. Ou a gente se reforma, ou a gente não trabalha. A Vera tá pensativa. Vera tá Tá pensando. eu pensando? não sei qual é o meu autoconhecimento aí, eu não sei. Eu não Vera, sei. não, mas você não tem esse chamamento todo. Mas você se dispôs, foi trabalhar, E trabalha de boa. trabalha. Trabalha com maior coração. É isso que a gente fala. Aqui a gente está falando, assim, eu entendo a pergunta da Solange e da Leda. Ah, o que eu faço? O que eu faço? O que vocês fazem? Estudem. O que Se a gente está coloquem, se fazendo. O que a reformem. gente continua fazendo o que a gente está fazendo. Sim. Isso. Eu diria Porque melhore. não é por Melhore. acaso que vocês estão Continua, aqui Eu também. diria, se melhore, esforçando. melhore, se Continua se aperfeiçoe. esforçando. Entendi. Se aperfeiçoe, Sim. entendeu? Quanto mais aperfeiçoamento, melhor. E deixa a vida. Deixa a E não vida é por tocar. acaso, né, Valéria, que elas chegaram ao pingo de luz. Não é por acaso. Ah, que nem assim, tem uma ali, assim, tem que falar português, claro. A Solange, se bater um anjo aqui que não tá bem, ela capta, ela entra. Aí daqui a pouco ela começa, porque ela tá com sono, porque ela começa a se mexer, e aí ela coloca aqueles pés para cima, e aí começa a dar os 5 minutos. Sim. Ela tá uma baita de uma esponja, então isso é um chamamento. É um chamamento. Aí você fala, ela já teve outro chamamento? Teve. Desculpa falar, mas na época que você falava que você era média estrambelhada, esse era o seu chamamento. O seu veio pelo espiritual e pelo emocional.
entendeu? Totalmente assim. desequilibrada, totalmente. Então, Entendeu? que mexe E aí muito, né? que muitas vezes, e aí foi perfeito, o que que vai? Precisa passar por um monte de lugar, precisa equilibrar para achar um lugar que vai serenar. Aqui eu Porque não senão concordo. vai ficar mudando, mas já vai estar trabalhando. E aí isso vai dando as canseiras, vai dando desgaste, vai dando tudo isso. Deus é perfeito, gente. Acreditem. E Varinha, não pega uma mala que tu não tem. Não pega uma mala que tu não tem. Bora, dona Verinha. Dona Verinha. É verdade, às vezes a pessoa não tem e acabou. Tá tudo certo, não tem. Assim, que nem eu e o Sérgio, eu tenho uma mediunidade mais latente e ele já não. A dele é mais serena, mais. E tá tudo certo. Ah, quem é mais médio? Os dois. A partir do momento que entrou para trabalhar, são os dois. Ah, quem é melhor? Não tem isso. Todo mundo é igual. Tem trabalho para todo mundo. O que não falta na casa de Jesus, na casa de Deus, nosso Pai Criador, é trabalho. Trabalho, Sim. acolhimento, fortalecimento. É o que mais falta. Não falta. É o que Eu só, mais precisa. eu só quero me encaixar, não tenho nenhuma pretensão de cargo, não tenho nada. Onde eu puder ser útil, tá servindo, está tudo certo. Se tiver que ser na faxina, vai ser na faxina e tá ok. Aí ela fala assim, ela poderia ter essas características mediúnicas, mas estaria do compromisso consciencial de ser médium? Então, os médiuns como Demétrios e Assunção têm planejamento nesse sentido? Sim. Ambos têm compromissos bem específicos com tarefas no campo da saúde. Eles vão trabalhar para pessoas, vão fazer esse tipo de coisa. No caso de Sabrina, o seu pai cuidou dos caminhos da filha, encaminhando-a desde cedo para abençoadas atividades educativas da evangelização de crianças no centro espírita. Com o tempo, já na juventude, ela tomou outros caminhos, mas jamais esqueceu os ensinamentos que recebeu e ouvia pela sua sensibilidade os chamados que repercutiam em seu íntimo. Agora está retomando sua programação espiritual e sente nas profundezas da alma que tem algo a realizar para o bem de si mesma e de sua vida social. É exatamente esse apelo na alma que lhe causa tanto temor e desconforto. Inconscientemente, ela teme se afastar daquilo que planejou e transfere esse temor para tudo que ocupa, acreditando que todas essas obrigações poderá desviá-las de suas metas. Então, se lembra do que eu falo das marquinhas? A gente põe marcas. Se eu sair, eu vou sentir isso, isso, isso. Então, todo esse desespero da Sabrina é isso. Por quê? Porque ela sabia do que ela tinha que fazer, que ela precisava estudar, que ela precisava se aperfeiçoar para ajudar as pessoas, porque dessa forma ela estaria se ajudando. Aí ela foi lá e fez o quê? Caso. Tá tudo certo. Tenho meus filhos, tá tudo certo. Mas ela podia ter voltado e ela não voltou. Uhum. Não estava inconsciente e ela não se deu conta disso, né? Como é que fica? É complicado, Então, né? é aí onde que eu falo, são as leituras. É as leituras que você precisa fazer dentro de si. E que muitas vezes a gente não faz. Eu estava vendo, sabe o que eu acho? É falta de conexão com Deus. Eu acho que quando acontece isso, a pessoa está desconectada. Eu vi no Sérgio Felipe e eu me dei conta de que você falou agora, desse desequilíbrio emocional e espiritual. Naquela ocasião, eu estava desconectada totalmente. Então, eu estava perdida. Eu só ia nos lugares para tomar passe e tchau. Mas e aí? Não, é como você falou, escorria. Só funcionava lá dentro. Quando eu saía, voltava tudo ao normal. É porque, assim, é aquilo que você fala. Se a gente não está bem, se a gente não consegue compreender o porquê que a gente não está bem,
a gente não vai conseguir assimilar o tratamento. O tratamento está ali, a assistência está ali. Mas eu quero essa assistência. Eu quero esse tratamento. A pessoa quer o tratamento resolvido, ela não quer ela se modificar. Que é a Ela. solução, né? Mas não quer ser. Exato. Eu ia porque eu queria que eles cuidassem de mim, não eu me cuidar. Eu não enxergava essa reforma íntima, eu não enxergava, eu não tinha esse autoconhecimento, nem autoconhecimento. Então, eu não tinha. Eu sabia que eu estava totalmente perdida, mas eu não via que dependia de mim. Eu queria que o outro fizesse. Era mais E fácil, né? assim, ó, me diz uma coisa, ó, isso daí é para todos nós. Se uma pessoa, quando a gente está nesse ponto, chega e fala para você assim, ó, para, respira, mas é você que vai ter que dar jeito na sua vida. Você vai olhar para a pessoa e vai falar assim, você não gosta de mim. Uhum. Talvez eu não pensasse nisso, assim, no sentido de você não gosta de mim. Talvez ela falasse assim, olha, você tem que se transformar, né? Que é o tal da reforma íntima. Aí eu, no meu questionamento, eu ia falar, aonde que eu tenho que me reformar? Não fosse culpar você de dizer que não gosta de mim. Você ia dar mensagem, você tem que se transformar, fazer a sua reforma. Aí eu, com essa informação, eu ia ficar assim, imagina que eu sou orgulhosa, imagina que eu sou arrogante. E aí sim, eu ia ficar no embate. Aí eu concordo. Mas vamos dizer que você não gosta de mim, ou o outro não gosta de mim. Eu não ia Eu falo enxergar. isso, gente, sabe por quê? Assim, é o que mais escutei na minha vida dentro do espiritismo. Vai fazer 30 anos. Eu vou fazer 54. Eu comecei a estudar com 22. Quando eu tenho que dar o resultado de uma bendita de uma ficha, é você que segura. Meu, não sou eu. Por mim, trabalhava todo mundo. Eu só não aguento mais é resolver BO. Isso eu sou clara. Eu não estou mais pronta para resolver BO. Não tenho energia para isso. Mas por mim, trabalha todo mundo, não estou nem aí. Aí você fala, você é grosseira. Não, mas é a responsabilidade de todo mundo. Na hora que eu vou dar uma ficha, isso eu escuto desde a casa. É você que não. Eu falei assim, sabe? Então dá vontade de explicar assim. Você conhece todo o trabalho? O trabalho é assim, 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 assado. Então, de quem é a responsabilidade? Aí quem é a grosseira? Quem é a grosseira? Quem passa as diretrizes. Quem é a inimiga? Quem é a mensageira do mal? Quem toma a vibração? É porque passa aquela coisa, exigente demais. Entendeu, Mas assim, Solange? eu entendo, mas às vezes assim, você veja, eu entendi que ontem, possivelmente, eu talvez não estivesse bem, porque eram várias Ontem? pessoas é que você falou que não era só a Dona Isaura que não estava bem ontem, todo mundo, tinha muitas outras Não, pessoas que não é que estavam. assim... Não, não era você. Não, não era você. Ai, eu vou pegar a tamanca. Eu juro que eu vou pegar a tamanca. Vai, agora vai. Agora Então, vai. manda. Não era você. Então, Não às era vezes, você. Mas assim, o Ruiz me mostrou duas pessoas que estavam na hora que a gente colocou a Dona Isaurinha, né? Duas pessoas iam encaminhar, iam junto. E aí ele barrou na hora essas duas pessoas. tá. Tá? Ele barrou na hora e falou assim: não, vocês duas pode ir pra lá. Só a Dona Isaurinha. E não era você, só figura. Tá bom. É como Meu você disse Deus. que eu sou esponja, por mais que eu leia, por mais que eu estou aqui na minha casinha querendo, às vezes, esse final de semana com os meus filhos, eu falei, tá difícil, porque eu não posso falar nada, menina. 3 homens contra uma mulher só é complicado, né? Mas Olha, você não gente, precisa doutrinar os seus filhos, Solange. Larga a mão, deixa eu já, eles. eu já vou largar, pedir, olha, falei para o Ruiz e falei para Deus, eu vou largar a mão deles.
Larga a Gente, mão, vou largar. catequiza quem quer. Sabe, não dá para a gente falar para quem não quer. Não dá, não dá. Olha, eu vou te Não dá. mostrar assim, ó. Ali, sabe, minha mãe não falava nada não, mas meu pai teve um final de ano que falou assim para mim: leva a cama para ficar lá no centro, porque a gente trabalhou de Natal. E ele falou assim: leva a cama. Aí eu falei assim: pode deixar que eu chego mais tarde. Ah lá, depois foi ser trabalhador. Então o tempo vai, Solange. O tempo cura. Fez um trabalho enorme, trabalhou. Agora já está quietinho, já está na dele. Mas tô errada, gordinho? Parece que eu não te. Então, assim, Solange, é o tempo, Solange. Não, eu já te falei uma vez e meu filho repetiu de novo. Mãe, esse grupo tá mexendo com a sua sanidade mental. Gente, eu estava dirigindo para levar tudo. Olha, juro, quase chorei no carro. Falei, gente, ele está dizendo que eu tô maluco. Falei, não, eu não vou Sabe o que entrar eles nessa estavam vibração. Não adaptados? vou entrar nessa vibração, não vou. Sabe o que eles talvez estivessem adaptados? É aquilo que o marido da Sabrina está fazendo com ela. É isso. Entendeu? Você chegava, apontava, fazia o diabo a quatro. Agora você não faz mais. Você leva a pensar. Quem leva a pensar, Solange, toma uma vibração contrária. Porque o outro não quer pensar. Tira da zona de conforto. Porque o outro não quer pensar. Então agora você vai e você fala calmo. Quando tu briga, tu já perdeu a razão. Mas quando tu fala calmo e faz pensar, é você que está com a lavagem cerebral. Ele vai jogar para você. Só que você está de boa. Falei, tá bom, tudo bem. Vim dirigindo, falei, nossa, o que é isso? Aí eu fiquei pensando em Jesus, muitas pessoas vão achar que você vai, como é que ele fala no Evangelho? Que muitas pessoas que me seguem vão ser perseguidas, coisas assim mais ou menos, né? Por conta de me defender. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu falei, não vou Olha, entrar nesse Solange, pensamento. eu acho que é legal a gente fazer essas trocas quando a gente está num caso tão forte. Eu falei assim, o Gui que não fala comigo, uma das coisas que tanto ele quanto a esposa colocaram é que se eu e o Sérgio nunca paramos para pensar o tempo que a gente perdeu da nossa vida acolhendo pessoas, ajudando pessoas, ao invés de viajar, de ir para teatro, de fazer todas as outras coisas. As nossas viagens eram por causa do espiritismo, as nossas viagens, as nossas saídas eram por causa do espiritismo, né? Então, e aí hoje eu te respondo, tá? Quando eu fiquei com câncer, foi tudo aquilo que eu aprendi, que o Sérgio aprendeu, que nos deu a sustentação. Não foram as pessoas, mas foi tudo aquilo, foi a fé que a gente tem que nos sustenta. Cada vez que a gente puxa um resultado que não é tão positivo como a gente espera, a gente transforma aquele resultado em positivo para ser uma nova esperança. Agora, você imagina, olha a misericórdia de Deus, olha o quanto que Deus foi bom, olha toda essa preparação. Ele me preparou durante 30 anos para que eu pudesse ter força para vivenciar tudo isso. Você já pensou? Eu não tenho meu filho, eu não vou ver meu neto ou minha neta, porque eu nem sei se é menino ou se é menina. Eu não tenho conhecimento, eu sei que ela está grávida, mas eu não sei se é um menino ou uma menina. Mas eu rezo por este bebê todos os dias, para que ele possa sentir que nós o amamos na espiritualidade. E que ele vai ter o meu sangue, ele vai ter o sangue do Sérgio, ele vai ter todo o carinho de todos nós. Mas é o que faz parte da vida. Porque senão, não seriam as pessoas.
Porque as pessoas não seguram nas suas mãos, na nossa mão nessa hora. Ela pode segurar 1 minuto, ela pode segurar uma vez, na segunda vez elas já vão te dizer: ah, você está com mimo, você está com vitimismo, ah, você quer não sei o quê. Erga-se e vá. E você tem que erguer e ir. Então, quem me sustenta é o Pai de misericórdia. Quem me sustenta é Jesus. Quem me sustenta no manto de luz é Maria. E a oração de cada um de vocês. Entendeu? E não foi aquele que eu tirei, que eu carreguei no ventre durante 9 meses. Não. Esse nem fala comigo. Não sabe nem o que eu passo. Entendeu? Mas para ele eu também sou uma lunática. Como é que é? Larguei a minha vida, cuidei de pessoas que não querem nem saber de mim. Tá tudo certo. Esse era o meu aprendizado. Sim. E aí você fala assim, mas você tem mágoa? Não. Eu já tive. Mas hoje eu não tenho. Hoje eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz com o tempo que eu tenho aqui na Terra. Hoje eu quero ser feliz, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Sabe? Sim. Então pega o seu presente, é isso que você quer? Vai ser feliz. Vai lá para a festa do seu irmão, que já são 6 horas, não chegue atrasada. Toma os seus doces, os seus bolos e vai ser feliz, Solange. Eu vou, gente. Vou triste, porque eu queria estar aqui com vocês, mas já viu, né? Vai triste. Vai Gente, triste. fiquem com Tome jeito. Deus. Amanhã a gente Um tá beijo para junto. vocês. Até amanhã, se Deus Tá, quiser. beijo, até grande. amanhã. Tchau, Até tchau. amanhã. Boa festa. Muito obrigada. Tchau. Fique com Deus. Ó, Tchau. Oi? nós paramos. Tchau. Que sutil é essa transferência.